As minhas saudações a todos, a minha cumplicidade a vocês. E o assunto continua. Quem não viu o último vídeo, lhe convido a estar vendo, porque é uma sequência. Nós estamos falando sobre o reino, os reis e os impérios, como está acontecendo, vem acontecendo, desde o ano 650 a.C. E nós terminamos falando do último texto, dizendo, no versículo 44 de Daniel 2, que Deus, o grande Senhor dos senhores, o grande rei, levantaria um reino que não passaria, que não passará jamais. E hoje nós continuamos no assunto. E eu separei 3 traduções para a leitura do nosso texto de hoje, que está em Apocalipse, no capítulo 11. Vejamos, acompanhemos juntos, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos mais 2 traduções. Uma é da NVI, é uma tradução internacional, que diz assim, olha: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E também nós temos a tradução católica, que diz assim: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nas 2 traduções, nós vimos o seguinte: o reino do mundo se tornou. Eu quero chamar a atenção para esse verbo, tornar. Tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, para todo sempre. Por que se tornou? Eu quero chamar a atenção para isso. Então, o reino não pertencia a ele. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês e chamá-los a acompanhar comigo. Está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro. Vamos voltar lá para o início, livro de Gênesis, no primeiro capítulo, o versículo é o 28. Vejamos que Deus criou um jardim e todas as coisas, e entregou o reino nas mãos de Adão. Diz aqui: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Domínio, dominai. Deus entregou domínio para o Adão, para o casal. O que aconteceu é que eles pecaram. E Deus então expulsou Adão do paraíso. E houve uma pausa no reino de Deus na terra. E Deus se ausentou. Deus não voltou mais para estar com Adão como ele acostumava vir na viração do dia e conversava. Então ele expulsou Adão do paraíso. Então o reino ficou em uma pausa. Mas esse reino, ele vem acontecendo no curso da história. No ano 650, nós vimos a mensagem, você pode ver depois, que Deus se revela mistérios sobre os reinos na terra. Aqueles 4, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Ciro o Grande e o Império Romano. Então, Deus vem se revelando, e no ano 4004 ele se revela, estabelece um reino na terra. Sobre esse reino na terra, nós vamos falar numa outra mensagem, aguardem. Mas vamos dar sequência nessa. Então,
o império se tornou do nosso Senhor, o reino se tornou do nosso Senhor. Então, Adão perdeu o reino. E nessa pausa, no curso da revelação de Deus sobre o reino, esse reino eterno, então nós lemos aquele texto no versículo 44, quando aquela pedra que extermina todos os reinos da terra, então esse reino reestabelecido na terra, ele não passará a outro povo, ele não passará jamais. Esse é o reino, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o reino da pedra, o reino eterno. É muito interessante. E nós vamos continuar vendo sobre esse reino. Vimos que o reino da pedra, ele subsistirá para sempre. Mas nós temos aqui, na aplicação final, o grande rei tomou o reino de Adão e expulsou do paraíso. Mas no ano 650, recapitulando, ele revelou o futuro dos reinos na terra. E no ano 4004, Deus reestabelece o reino na terra. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. É sobre essa parte que nós iremos falar. Então, queridos, esse é o próximo assunto. E as minhas saudações finais. Se você gostou, se você gosta, marque nossos vídeos, se inscreva. Minha gratidão. Até.